6h36. Daqui a pouquinho a gente já começa a aula do Clean Yoga Club, mas antes disso, nesse vídeo, eu quero mostrar para você uma prática que eu uso diariamente pela manhã para ativar o corpo, que são duas técnicas na verdade, o Kapalabhati seguido do Uddiyana, que é uma verdadeira maravilha para ativar, para acordar. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre uma teoria que eu li nesse livro aqui, São Bernardo, um numerólogo, que assim, é profundamente relevante para você entender como é que funciona a sua mente em termos de vícios, tá? Depois a gente vai acompanhar como é que vai ser essa aulinha aqui do Clean Yoga Club, o pós-aula, tá? E vou falar do próximo livro aqui que eu vou ler, porque esse aqui eu acabei há pouco tempo, acabei ontem. Olha só, para começar essa técnica, tá? Eu vou fazer 3 ciclos dela, você vai ver a intensidade disso e vai ver o estado que eu vou ficar. A minha cara já vai mudar depois dessa técnica, olha só. Eu vou começar fazendo o Kapalabhati, que são exalações bem fortes utilizando a região abdominal, tá? Vou fazer sentado aqui que é melhor, depois eu vou ficar em pé para fazer o Uddiyana, tá? Vou fazer 20 ciclos de Kapalabhati, olha aqui, ó. Já podemos ligar o aquecedor aqui. Mais 20. Trinta porque é bom demais. Mais um ciclo aqui. Porque é bom demais fazer isso aqui. Mais um ciclo aqui. Muda tudo. O segredo aqui é, primeiro, bastante velocidade no Kapalabhati. E depois, máxima retenção com ar. E dá para você fazer um Nauli, caso você domine. O Nauli eu ensino num vídeo aqui no canal, vou deixar um pop-up aqui para você. Ou o Agnisara, que são Uddyanas repetidos, ou o Uddiyana, que é a simples sucção do abdômen, olha só. Qual o sinal que está fazendo o Uddiyana certo? Aqui na fúrcula external, você vai sentir uma sucção, ó. Eu digo isso porque dependendo do sua condição física, né? Se você está um pouco mais gordinho, você não vai conseguir ver tanta sucção assim, porque vai ter gordura na frente. Mas não quer dizer que você esteja fazendo errado, né? Se você vê que existe uma sucção aqui na região da fúrcula external, você está fazendo certo, tá? 3, 4, 5 ciclos disso aqui, ó, levanta defunto, tá? Já vou até botar minha roupa aqui da aula, porque eu sempre, uniformezinho, né? Sempre gosto de ministrar aula com camisetinha mais clara. Tem notado isso, Cris? Tô gostando do uniformezinho. Depois eu vou botar a minha calça preta. Bom, olha só, a segunda coisa que eu queria mostrar para você, que é super interessante.
Primeiro dizer que sou professor de yoga, mas eu gosto de ler sobre muitos assuntos, né? Olha só, eu estava lendo esse livro, né, do Dom Bernardo Bonowitz, né? Esse aqui é um brasileiro, e esse livro aqui fala sobre São Bernardo, né? São Bernardo de Claraval. Tem várias teorias aqui que se encaixam e são muito válidas para a prática do yoga, né? Várias teorias muito interessantes. Então, por exemplo, Guilherme Santieri, dos 3 graus da compressão da realidade. Mas o que eu queria trazer aqui para você é a teoria dos 5 graus do vício. E ontem eu estava acabando de fazer as minhas anotações sobre o livro, né? Que sempre que eu acabo de ler um livro, eu gosto muito de anotar os principais pontos sobre o livro, né? Porque é assim que a gente aprende. Lendo, a gente tem um grau de compreensão, mas quando a gente resume e escreve com as nossas próprias palavras aquilo que a gente leu no livro, é outro nível de compreensão, né? A gente formula. Então eu gosto muito de formular, tá? E São Bernardo, ele tem uma teoria dos 5 graus de intoxicação, tá? Que é uma coisa muito legal mesmo. Ele diz o seguinte: o ser humano, ele tem a tendência viciosa, né? Ele tem a tendência. E o que é o vício? O vício é um hábito ruim. O que é um hábito ruim? É um hábito autodestrutivo, né? É o que Aristóteles também diria que é um bem aparente, não é um bem verdadeiro, porque o ato do vício parece que vai ser bom, mas no fim das contas acaba sendo ruim, né? Então o ser humano, ele tem a tendência, esse é o primeiro grau que você tem que entender. Isso é super importante para você entender como a mente funciona e como o yoga pode te ajudar a mudar os seus hábitos, né? Então, por exemplo, o primeiro grau é a concupiscência. A concupiscência é essa tendência do ser humano em realizar ações viciosas, né? Ações autodestrutivas. Você confessando essa realidade pessoal do ser humano, que você tem a tendência de realizar ações destrutivas. Você que é um Pitta Dosha, né? Que é uma pessoa naturalmente disciplinada, naturalmente enérgica, né? Saiba que muitas vezes você olha para si mesmo e não vê esses vícios. Mas esses vícios, por exemplo, em alguns perfis comportamentais, não estão num hábito físico. Esse vício está num hábito espiritual. Então, por exemplo, o Pitta, ele tem geralmente falta de humildade, ele geralmente tem soberba, ele acha que é o melhor, né, a última bolachinha do pacote. Então, nem sempre o vício, né, é uma coisa física. Muitas vezes é uma coisa espiritual, é falar mal dos outros, é se achar melhor do que os outros, tá? Então esse é o primeiro ponto. É o que ele chama aqui de concupiscência, tá? O segundo grau do vício é quando, ao pensar alguma coisa viciosa, ao ter uma ideia, ao te ocorrer um pensamento vicioso, te ocorreu falar mal de alguém, pensamento ruim, isso é um mau hábito, falar mal das pessoas, né? A maledicência é um mau hábito. Te ocorreu sair da sua dieta, te ocorreu dormir mais e não praticar, sei lá, te ocorreu uma coisa que vai ser boa só agora, né? Só na aparência ela é boa, mas depois nunca vai ser bom ter falado mal do outro, nunca vai ser bom ter dormido mais, né? Na rotina eu estou dizendo, né? Claro que tem alguns momentos que sim, mas na rotina, no longo prazo, é muito melhor você ter acordado mais cedo durante 365 dias e lido e ter praticado isso e aquilo do que ter ficado lá dormindo, né? Por quê? Porque você vai ser uma pessoa muito melhor comparado a essa pessoa que ficou um ano dormindo, sei lá, 30 minutos a mais, tá? Esses 30 minutos a mais nem vão fazer tanta diferença no seu sono, né? Então, a primeira fase é essa ocorrência, né? Ocorre um pensamento que é a raiz, porque toda a ação concreta, a gente vai ver aqui, vem de um pensamento. A ação, o vício, o hábito, o automatismo, ele não vem do nada, né? Ele vem de um pensamento.
A gente tem que saber disso. Então é um pensamento concupiscente. O segundo ponto é a consideração, né? Então você internamente você considera isso. Você considera. Você pensa, realmente interessante ficar dormindo um pouquinho mais, interessante comer esse pudim, interessante falar mal do outro, né? É bom falar mal do outro, né? Por quê? Porque isso me coloca em uma posição melhor do que o outro. Porque, evidente, estou falando mal de alguém, então quer dizer que eu automaticamente sou capaz de julgamento, né? Eu sou o juiz, estou acima na hierarquia, né? Então você considera. A segunda fase é a consideração. A primeira fase é a concupiscência, a segunda fase é a consideração. Você considera esse pensamento. Você se demora nesse pensamento. Você fica com esse pensamento na sua mente, dá atenção a ele. E na medida que você dá atenção a um pensamento, invariavelmente, ele vai se tornar uma ação. Olha só como você agir de modo errado e vicioso é um erro, é um tropeço, entendeu? É um tropeço. Você se demorou muito num pensamento que não era bom. Pensamento de traição, pensamento de você ficar olhando muito para quem não deve. Quando você percebe que os seus olhos estão olhando muito para quem não deve, você tem que tirar o olho dali. Porque se você ficar se demorando, você vai agir. Mais cedo ou mais tarde, você vai agir. Você não pode correr esse risco. Então olha como a gente tem que ter domínio da nossa atenção para perceber onde é que os nossos olhos repousam, quais são os pensamentos que estão fluindo na minha mente. Por quê? Porque se eu me demorar neste pensamento, olha, tu vai cair na ação, mais cedo ou mais tarde, tá? E o terceiro ponto é justamente a ação. Ação, a consequência de considerar esses pensamentos perigosos sem oferecer uma oposição. Sem oferecer uma oposição. Então olha como é importante a vida interior, você ser consciente dos seus pensamentos, ser consciente dos seus vícios, ser consciente dos seus maus hábitos, porque eles nascem aqui na sua cachola. E quando eles nascem e começam a se mostrar, você tem que oferecer uma oposição e dizer não, é para aquele outro lado. Né? É tudo uma questão interior. Você tem que desenvolver essa clareza e essa nitidez do que acontece dentro do mundo sutil do seu pensamento. Porque senão é aquela história, quando você já viu, você já fez. Já fez. Né? Depois, o quarto ponto, depois da ação, a quarta fase, é a repetição. O que é a repetição? A repetição é o seguinte, olha só que interessante o que o São Bernardo diz. Ele diz o seguinte, quando você comete uma ação viciosa, você a cometeu porque ela é em parte boa. E que parte dessa ação é boa? A parte que te deu prazer, tá? E esse prazer, ele vai ficar registrado na sua memória de um modo muito fresco. Então, por exemplo, uma dieta. Você está tentando fazer uma dieta, mas você não consegue. Então, você cai ali, come uma coisa gostosa, né? E na próxima vez vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque essa memória, ela está muito fresca na sua mente. Você comeu ontem, você comeu anteontem aquela coisa gostosa, você comeu semana passada, então você lembra bem direitinho como é que é o sabor e que gostoso que é comer aquilo, eu quero de novo. Então nota que quanto mais você age de modo vicioso, mais você tende a agir de modo vicioso. E lembra, sempre que a gente fala de vício hoje, né, século XXI, as pessoas pensam em vício de droga, né? Mas vício não é nada mais, nada menos do que um hábito autodestrutivo, um hábito ruim, um hábito que te impede de exercer todas as suas capacidades humanas. Então, por exemplo, uma dieta faz bem para a saúde. Você, bem de saúde, consegue exercer muito mais as suas capacidades humanas do que mal de saúde. Simples assim, né? Então, a repetição, ela vai gerar essa batalha interior entre o argumento da concupiscência, que está muito fresco dentro de você, e o argumento racional. Mas o argumento concupiscente, ele vai estar muito mais vivo dentro de você. Ele vai estar muito mais fresco dentro de você por causa da memória. Ao passo que
na medida em que você não faz uma vez, não faz 2 vezes e a memória fica mais distante, você não lembra muito bem como é que é a coisa. E aí você consegue ficar forte, né? Então, nunca enfraqueça-se nessa luta contra o vício. Nunca enfraqueça-se. Sempre que você tiver ali, mas faz tanto tempo, não vai. Por quê? Porque você sabe que amanhã vai ser mais difícil. Essa luta interior, o argumento concupiscente, ele vai ficar muito mais forte, o desejo vai ficar muito mais forte. E é muito mais provável que você caia de novo na repetição, né? Na repetitio, vai fazer de novo, tá? E quinto, é o sofrimento. Ou o vício terminal. Isso é, a repetição inconsciente e automática de um hábito autodestrutivo. Então, você com certeza conhece uma pessoa, né, que há anos e anos e anos luta contra o mesmo mau hábito. Seja ele a bebida, seja ele a droga, seja ele a comida, porque tudo é uma questão de hora e medida, né? Tem pessoas que se tornam escravas daquele hábito, não conseguem mais se libertar, né? Esse é o vício terminal e isso leva ao sofrimento. Por quê? Porque esse vício, ele diminui a pessoa, ele torna a pessoa menos do que ela poderia ser. Então, os 5 graus de intoxicação: concupiscência, pensamento que acomete, que ocorre. Segundo, a consideração deste pensamento, que inevitavelmente vai te levar para a ação. E depois disso, a ação ela vai inevitavelmente fazer com que você repita isso. E quinto, depois das repetições vertiginosas que te enclausuram como um túnel, né, que você só anda para frente, para frente, para frente, você vive um sofrimento terminal, né? Então, qual é a solução disso aqui? A solução disso aqui é você começar a ter consciência dos seus pensamentos, porque você não pode se demorar. Você nunca vai experienciar a ocorrência nula de um pensamento concupiscente. Você nunca vai experienciar, toco o despertador, eu simplesmente quero levantar, não tenho nada de preguiça. Eu vejo a minha comida preferida, aquela que não faz tão bem para a saúde, estou em dieta e não tenho vontade de comer. Eu vou ver uma pessoa bonita, eu não vou me atrair por ela. Você nunca vai experienciar esse grau de santidade inata, espontânea, né? Mas você pode ter consciência que você tem a natureza concupiscente, você tem a natureza viciosa. E fazer disso a sua maior força. Então eu tenho que cuidar no meu pensamento. Porque se eu não cuidar no meu pensamento, quando passar para esse lado da realidade, quando o pensamento se tornar ação, vai ser tarde demais. Entendeu? Então essa é a ideia. Acho que a gente tem que ir para a aula, falta 5 minutos para começar. Bora? Vou organizar aqui rapidinho a câmera. Olha aqui, olha a bagunça que tá. Olha a bagunça que tá. Vamos ver aqui. Aqui está conectado. Vou usar essa aqui. Porque eu nunca uso essa câmera aqui para transmissão, mas o que acontece é que a minha outra câmera estragou. E aí eu mandei ela para consertar lá em São Paulo. Essa aqui é do Cris. Vou pegar um outro tempo aqui. Essa correria aqui geralmente não acontece, né, Cris? Não. Mas é que a gente tá gravando a primeira vez aqui pro YouTube. Esse momento no começo do dia. E aí eu acho que eu sou meio prolixo, né? Sabe que eu não falava muito, né? Mas eu adquiri o vício da prolixidade sendo professor. Professor, fala. Eu fiquei esses dias sem voz, né? Que eu fiquei mal da garganta. E cara, parei de trabalhar. Porque é a fala, né? Como é importante. Cheguei só pra mostrar. Tudo pronto.
A galera já tá chegando para aula ao vivo. Ó, sempre monto a minha aula antes de entrar, né? Para não ter que ficar inventando aula na hora. Então a gente se programa, planeja, né? Hoje a gente vai fazer um vinyasa bem simples, que a gente está começando o programa, sincronia entre respiração e movimento. Depois uma série de asana bem focado nos quadris, tá? Vai ser uma prática bem focada nos quadris e uma prática bem introspectiva daqui para frente. Uma prática bem introspectiva. Vamos encerrar com a Anuloma Viloma Pranayama, tá? Bora lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um ritual matinal aqui no Clean Yoga Club. Me avisa por gentileza se tá chegando o som aí, se tá chegando a imagem. Por gentileza, me avisa se tá tudo certo. Começamos com um leve atraso, mas também demos um chorinho no final, né? Porque senão não é justo. Agora eu queria tomar um banho gelado ali fora, como sempre. Vamos ali. Todos os dias eu faço meu time-lapse de manhã e posto lá no Instagram, ó. Essa foi a prática de hoje. Prática completa, um vinyasa no começo, depois trabalho no quadril, asanas bem focadinhos no quadril, que é uma maravilha. Agora eu vou postar. (16 graus). Olha só, que semana maravilhosa. Dia maravilhoso. Sol, 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 sol. Sabe qual é a melhor maneira de entrar no banho gelado? É entrar respirando mais rápido. Por quê? Porque quando você entrar no banho gelado, você automaticamente, o seu corpo vai respirar mais rápido. Então você já entra prevendo esse negócio, entendeu? Demora um pouquinho para estabilizar, mas daqui a pouco vai. É engraçado que depois que a gente se acostuma com o banho gelado, a gente vê que o ser humano, ele tem realmente, isso que a teoria evolucionista diz, né? Ele se adapta com tudo. Ele se acostuma com tudo. Lembra que a gente falou do vício? O ser humano se acostuma em consumir
coisas em um nível, uma quantidade gigante, prazerosa. Mas o ser humano também, ele pode se acostumar a consumir e realizar hábitos que inicialmente não são prazerosos, mas o ser humano ele se adapta, o ser humano ele se torna aquilo que ele gostaria de ser, né? Então, sempre que você pensar, eu não consigo, você está advogando contra a sua maior capacidade animal, que é a sua capacidade de adaptação, entendeu? E para você se adaptar, você tem que se expor, entendeu? É difícil, mas resiste. Respira, que você vai se adaptando. Primeiro dia vai ser difícil, segundo dia vai ser difícil, 10º dia vai ser muito mais fácil, entendeu? Então, você se expor a novos hábitos de maneira consciente e ter paciência de sofrer um pouquinho é você confiar nessa sua capacidade de adaptação, entendeu? Então, eu quero tomar um banho gelado para melhorar meu dia. Isso aqui é extremamente dopaminérgico, extremamente. Depois que você faz isso aqui, você fica com um nível de dopamina no seu corpo, né? Ou seja, um nível de prazer no seu corpo pelo dia inteiro. E adivinha, isso vai facilitar a sua vida para você seguir uma dieta, para você ter bom humor, entendeu? O banho gelado é sensacional. A prática de yoga também. Adquirir conhecimento é uma coisa muito boa. Mas é claro, tudo isso exige um esforço. E para você no começo, sempre vai ser um pouco mais difícil. Mas depois, eu tenho certeza, com todos os seres humanos, graças a Deus é assim, você vai se adaptar e você vai colher cada vez mais benefícios e mais resultados, tá? Agora vamos ali pra cima, vou me secar, daqui a pouco vamos tomar um café da manhã. Bora. A gente tem uma combinação que eu adoro pegar esse bebê aqui na cama, entendeu? Que ele fica todo assim gostosão. E aí a Juliana segura pra mim o máximo que ela pode ele aqui na cama. Pra eu pegar. Ó, ele fala que vai dormir. Vai dormir. Tu vai dormir. Tu vai dormir, cara. Mas tu dormiu a noite inteira. Tu dormiu a noite inteira. Olha aí, o outro chegou. Butch, vem junto também, Butch. Vem junto. O Butch foi filho único durante quanto tempo? Durante uns 6 anos, 7 anos, né? Nosso, né? Não, 5 anos nosso, né? 5 anos nosso. 5 anos, filho único meio da Juliana, e depois que veio o Cícero. Teve uma vez que a gente foi numa fazendinha, aqui pertinho, cheia de bicho assim, ovelha, galinha, pato, e alimenta os bichos e tal, vaquinha. E aí o Cícero foi dar... Qual que é a próxima carta? O Cícero foi dar comida para um burro, e aí bem na hora que ele foi dar comida pro burro, o burro abriu a boca e achou que o dedo do Cícero fosse uma cenoura e mordeu o dedo do Cícero. Tu lembra? Que é próximo. Mordeu o teu dedo. Ele tá focado no Ele próximo. tá focado na carta. Próxima carta. Vamos lá, o que é a próxima? E aí eu falei que essa cartinha é exatamente isso, né? Daí ele fazendo carinho e o burro mordendo. Mas acho que ele já se esqueceu dessa história do burro, né? Às vezes ele lembra, né? O que tem pra gente comer aí? Milho. Tô com fome. Milho. Que mais? Dá pra mamãe ou pro Butch, pro papai? Alimenta aí. Pro Butch um pouquinho. Deu pro Butch. O que tu me deu aqui? Que delícia! Uma notinha aqui. Não é ao contrário. Não é assim. Green
estudo feito, aula dada, banho gelado tomado, café da manhã com a família, maravilha. Agora, que horas são? 9 da manhã, vamos começar o dia com tudo. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar um like, deixar aí um comentário dizendo como é que foi a sua experiência com esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!